O riso da minha esposa me dilacerou no chá de bebê enquanto sua mãe zombava de mim. A risadinha de Maia ecoou, sua mão repousando sobre a barriga, e eu senti nosso mundo rachar, um abismo escuro se abrindo sob nossos pés. Me chamo Marcos, sou um cara de que passa tempo demais encarando telas, tentando desembaralhar códigos e manter sistemas funcionando. 4 anos atrás, conheci Maia num jantar de amigos. Ela era diferente naquela época, calorosa de um jeito que parecia a luz do sol depois de um inverno longo. Seu sorriso não era só bonito, era gentil, ou pelo menos eu achava. Um contraste gritante com a frieza julgadora de sua mãe. Nos apaixonamos intensamente. Casamos 2 anos depois, e quando descobrimos que viria nossa filha, Sofia, meu coração quase explodiu. Eu ficava acordado à noite imaginando suas mãozinhas, sua primeira risada, a vida que daríamos a ela. Parecíamos invencíveis. Compramos uma casa no ano passado, velha e precisando de reformas, num bairro com calçadas rachadas e carvalhos antigos. A tinta descasca, os canos rangem, e o quintal tem mais mato que grama, mas é nossa. Dediquei cada hora livre a ela, lixando pisos, tapando buracos, transformando-a num lar. Cada prego que martelo parece uma promessa. Para Maia. Para Sofia. Maia pareceu amar a casa no início. Ela se balançava no cadeiro que pendurei na varanda, esboçando ideias para cortinas, cantarolando baixo. Aqueles momentos pareciam suficientes. Mas Eleanor, a mãe de Maia, sempre pairou sobre nós. Desde o dia em que nos conhecemos, seus olhos me avaliaram como se eu fosse um carro usado com motor duvidoso. Seu trabalho? Ah, computadores. Interessante. Sua casa é charmosa, suponho. Sempre aquela pausa, aquele sorriso torto. Ela soltava o nome de Vitor como uma pedra em água parada, as ondas se espalhando. Vitor, ex de Maia, afilhado de sua mãe, com sua vida reluzente em Willow Creek Estates. Um homem de verdade, ela insinuava, que poderia dar a Maia a vida que ela merecia. Eu engolia seco porque Maia encolhia os ombros. É só a mamãe, ela dizia, e eu deixava passar, enterrando a ferida. Ultimamente, porém, notei Maia mudando. No mês passado, ela parou de usar a pulseira de prata que dei no nosso aniversário. Eleanor a chamara de simples, não como um elogio, e logo ela ficou esquecida no criado mudo. Outra vez, ouvi Eleanor no jantar em família sussurrando sobre como eu nunca pagaria escola particular para Sofia. Maia não me defendeu. Só desviou o olhar, mexendo no café. Esses momentos se acumulam, pequenos cortes que sangram devagar. Digo a mim mesmo que estou viajando, que Maia só está cansada, grávida, hormonal. Mas à noite, quando ela dorme e eu encaro o teto, a inquietação cresce. A voz de Eleanor está no ouvido dela, e começo a me perguntar, quanto da minha esposa ainda me pertence? Sigo trabalhando na casa. Lixando, pintando, consertando. É tudo que sei fazer. Mas, com o chá de bebê se aproximando, o sussurro da dúvida parece mais alto, como uma tempestade se formando no horizonte. Não sei o que está por vir, mas o sinto, pesado, inevitável. O chá de bebê era minha chance de provar algo, mesmo que eu mal admitisse. Queria que nossa casa brilhasse, calasse os gracejos de Eleanor e mostrasse a Maia que éramos o suficiente. Passei dias preparando, esfregando cada canto até as mãos doerem, repintando a sala de um cinza claro que Maia certa vez amou, consertando o corrimão da varanda, pendurando luzinhas no quintal para disfarçar o abandono. Cada tarefa era um ato de resistência, uma âncora contra a dúvida que rastejava. Maia assentia, com sorrisos curtos, mas seus olhos pareciam distantes, como se já estivesse em outro lugar. Na manhã do chá, acordei cedo, os nervos à flor da pele. Enquanto arrumava as mesas emprestadas e os cupcakes que a prima de Maia fizera, o ar pesava com o calor do verão, o ar-condicionado velho gemendo. Estava enxugando o suor da testa quando Eleanor entrou, 1 hora adiantada, seus saltos clicando como um metrônomo. Trouxe 2 amigas da igreja, olhos esquadrinhando nossos rodapés lascados e pisos desnivelados. Deveriam ter alugado um salão, Eleanor disse, alto bastante para todos ouvirem. Sorriso apertado. Apertei o nó na garganta, focando nas toalhas da mesa. Mas suas palavras caíram como pedras no meu estômago. Conforme os convidados chegavam, eu me mantive ocupado, servindo limonada, ajustando cadeiras. Até que aconteceu. Eleanor me encurralou perto da sala de jantar, seu perfume ácido, as amigas pairando como abutres. Falou alto, a voz cortando o burburinho.
Minha filha merece mais que isso, Marcos. Esta casa, esta vida, é abaixo do que ela merece. Um homem de verdade a levaria para Willow Creek Estates, como Victor. O apartamento novo dele tem piscina, um berçário digno de uma princesa. Eu congelei, as mãos cravadas na cadeira. A sala pareceu inclinar. Todos os olhos se voltaram para nós. Olhei para Maya, do outro lado do quarto, cercada por sua irmã Chloe e amigas. Esperei que ela interviesse, que nos defendesse. Em vez disso, ela riu. Um riso suave, despreocupado, a mão acariciando a barriga onde Sofia crescia. Aquele riso não foi só um som. Foi uma traição. Uma rachadura partindo meu coração ao meio. Meu rosto queimava, um rubor subindo pelo pescoço. Meus punhos se cerraram, as unhas cravando nas palmas, mas eu não conseguia me mover, não ali, não naquele momento, com o riso de Maya ecoando e 20 pares de olhos nos observando. Queria gritar, exigir saber por que ela permitirá aquilo, mas as palavras me sufocaram. Em vez disso, murmurei uma desculpa sobre pegar mais gelo e recuei para a cozinha, o pulso martelando. O resto do dia passou como um borrão. Eleanor continuou, sua voz flutuando pela casa, elogiando o sucesso de Victor, questionando o tamanho do nosso berçário. Eu me mantive ocupado, empilhando pratos, evitando olhares, mas cada comentário era um golpe. Só o olhar de Chloe me alcançou, seus olhos pesados com algo parecido com pena. Não ajudou. Só me fez sentir menor. Sozinho na minha própria casa, cercado por pessoas que me viam como menos. O chá de bebê deixou uma ferida que não fechava. A risadinha de Maya me assombrava, repetindo nos momentos de silêncio, quando eu tentava dormir. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, sentei com ela no nosso sofá desgastado, o ar pesado entre nós. Precisava de respostas. Descreve as palavras de Eleanor, como cortavam, e perguntei: por que você riu? Por que não me defendeu? Maya suspirou, os olhos fugindo. Você é sensível demais, disse, como se sua mãe estivesse apenas sendo ela mesma, como se eu estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Mas suas palavras ecoavam as de Eleanor demais, queixa sobre nosso orçamento apertado, os reparos intermináveis da casa. Não era a voz dela que eu ouvia. Era a de sua mãe, escapando por seus lábios como um truque de ventriloquia. Pressionei mais, minha voz afiada, mas ela se fechou. Estou cansada, murmurou, indo para o quarto. Eu fiquei acordado, encarando o teto, sentindo ela escorregar mais longe. Nos dias seguintes, notei coisas. Maya virava o telefone quando eu me aproximava, os dedos ágeis para bloquear a tela. De madrugada, a peguei digitando, o rosto iluminado pelo brilho do celular, um sorriso fraco que não via há semanas. Uma vez, o nome de Victor piscou na tela antes que ela o silenciasse. Ela passava horas navegando, não em roupinhas de bebê ou berços, mas em listagens de imóveis. Casas luxuosas, muito além do que poderíamos pagar. Meu estômago embrulhou, mas me segurei, esperando estar errado. Até que veio a mentira. Maya disse que tinha uma consulta médica, um check-up de rotina da Sofia. Ofereci-me para levar, mas ela insistiu em ir sozinha. Algo não fechou. Liguei para Chloe, que mencionou ter visto Maya num café com Eleanor e Victor. Não numa clínica. Meu sangue gelou. Enfrentei Maya naquela noite, a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Ela hesitou, depois explodiu. Você é paranoico. Foi só um café com minha mãe. Mas seus olhos não encontraram os meus, e a história se desfez nas bordas. Eu não conseguia respirar. A traição afundava mais fundo. Naquela noite, fiz algo que jurei nunca fazer. Enquanto Maya dormia, desbloqueei seu telefone, as mãos tremendo de culpa e pavor. As mensagens que encontrei me destruíram. Conversas com Eleanor, tramando me deixar. Começar de novo com Victor. Maya escreveu que estava pensando, que a oferta dele prometia segurança, uma vida melhor para Sofia. Cada palavra era uma faca, esculpindo fora a mulher que eu amara. Rolei até os olhos arderem. Planos de uma casa, um futuro sem mim. Na manhã seguinte, não consegui segurar. Mostrei as mensagens a ela, a voz baixa, trêmula de raiva. Ela não negou. Em vez disso, atacou, o rosto rubro. Talvez minha mãe esteja certa. Cuspiu, as palavras um golpe final. Esta vida, esta casa, não é o suficiente. Fiquei paralisado enquanto ela pegava a bolsa e saía, dizendo que precisava de espaço.
A porta bateu, e, com ela, algo dentro de mim quebrou. Nosso casamento não estava só rachado. Estava morto. E eu fiquei segurando os pedaços, me perguntando como não perceber a verdade por tanto tempo. 3 dias depois que Maia foi embora, eu vaguei pela casa como um fantasma. O silêncio era ensurdecedor. Cada rangido do assoalho, um lembrete da ausência dela. Meu telefone vibrava. Chamadas perdidas de Maia, de Eleanor, mas eu não conseguia atender. As mensagens de voz se acumulavam enquanto eu sentava no sofá, encarando a parede do berçário pela metade, que eu pintara para Sofia. Minha raiva se extinguira, deixando só um vazio. Uma insensibilidade que me assustava mais que a dor. Eu me sentia desmontado, como se a vida que construíra estivesse escorrendo por entre meus dedos, e eu não tivesse forças para segurá-la. Até que Chloe apareceu. Ela chegou ao anoitecer, o rosto pálido, os olhos vermelhos de chorar. Preparei-me para desculpas ou acusações, mas, em vez disso, ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Não jogou tudo de uma vez. Começou com verdades pequenas, coisas que ouvirá, momentos que a fizeram suspeitar. A obsessão da Eleanor com Victor não é nova, disse, a voz quebrada. Mas ficou pior. Mais calculada. Chloe descreveu encontros secretos, ligações às escondidas, planos sussurrados quando achavam que ninguém ouvia. Ela capturara fragmentos de um esquema, algo sobre garantir o futuro de Sofia, sobre me cortar fora completamente. Sua voz falhou ao admitir a própria culpa. Fiquei calada por muito tempo, por esperar que Maia acordasse. E então, ela me entregou a última peça. Marcos. Chloe engoliu seco. Eles estão se mudando para Willow Creek. Cada revelação caía como uma pedra, pesada e inflexível, construindo um quadro que eu não podia ignorar. Eleanor não estava apenas se intrometendo, ela estava orquestrando uma traição. E Maia estava permitindo. Enquanto Chloe falava, meu torpor se quebrou. A dor deu lugar a uma fúria fria e concentrada, não do tipo que explode, mas do tipo que afia. Eu via claramente agora a teia que Eleanor tecerá, como envenenar a Maia contra mim. Minha esposa, a mulher que eu amara, se fora. Substituída por alguém que eu não reconhecia. Agradeci a Chloe, minha voz firme apesar da tempestade interior, e ela foi embora, prometendo me manter informado. Sozinho novamente, senti o peso do que estava por vir, não apenas a perda, mas uma luta pela minha filha, pela minha vida. Na manhã seguinte, liguei para Ben, meu amigo mais antigo, o único que sempre enxergava além do ruído. Ele veio, café na mão, e ouviu enquanto eu despejava toda a bagunça, as mensagens, os avisos de Chloe, tudo. Ele não amenizou. Pare de se afogar na dor, disse ele. Comece a montar um caso. Reúna provas, cada fragmento de evidência, porque sentimentos não vencerão esta guerra. Suas palavras encaixaram algo em mim. Eu não estava impotente. Podia lutar, não com punhos ou gritos, mas com fatos. Com a verdade. Naquela noite, mandei uma mensagem para Maia, meus dedos firmes no teclado. Preciso de tempo. Não volte ainda. Não mencionei Chloe ou os planos que descobrira. Mantive breve, uma linha traçada na areia. Ao pressionar enviar, uma faísca acendeu dentro de mim. Não era esperança. Era determinação. Eu estava cansado de ser a vítima. Sofia merecia mais. E eu também. A verdade estava lá fora, esperando para ser encontrada. E eu estava pronto para começar a cavar. A faísca não se apagou, cresceu, transformando-se em um fogo constante e implacável. No dia seguinte, acordei com um propósito. Já não estava à deriva, estava caçando a verdade. Comecei pelas finanças. Abri os extratos bancários no meu laptop, os olhos vasculhando qualquer irregularidade. Não demorou. Ao longo de meses, pequenas somas haviam sumido de nossa conta conjunta. Transferências para a conta pessoal de Maia, totalizando $4.500. Encontrei recibos também, compras de um colar que nunca vira, jantares que não comera, todos ligados ao nome de Victor. Cada descoberta apertava minha mandíbula. Um mapa de traição, exposto em números e datas. Imprimi tudo, empilhando as páginas como uma armadura. Depois, invadi o e-mail de Maia, uma conta compartilhada que ela esquecera de bloquear. Lá, escondidas em pastas, estavam mensagens sobre advogados de divórcio, leis de custódia e brochuras de casas em Willow Creek Estates. Um e-mail para um corretor mencionava o futuro de Sofia como se eu não fizesse parte dele. Nas redes sociais,
tropecei em comentários de Eleanor, indiretas sobre maridos irresponsáveis, curtidas por estranhos que nunca conhecera. As peças se encaixavam perfeitamente, um quebra-cabeça de abandono que eu não quisera ver. Então veio o boato. A senhora Davis, nossa vizinha idosa, apareceu com um pão de banana, os olhos macios de preocupação. Ouvirá sussurros em seu clube do livro, histórias que Eleanor espalhara, alegando que eu fora cruel, que Maya fugira por segurança. A palavra abusivo pairou no ar. Uma mentira tão violenta que roubou meu fôlego. Agradeci à senhora Davis, a voz contida, mas, por dentro, a raiva surgiu, uma onda gigante quebrando minha calma. Eleanor não estava apenas me separando de Maya. Ela me pintava como um monstro para quem quisesse ouvir. Naquele momento, minha decisão se cristalizou. Ela não venceria. Eu me certificaria disso. Voltei minha atenção para o trabalho beneficente de Eleanor, um palpite nascido daquelas compras luxuosas. O evento anual de arrecadação de sua igreja, que ela organizava há anos, parecia perfeito para encobrir algo. Contatei um repórter local anonimamente, um cara conhecido por investigar corrupção. Dei dicas vagas sobre fundos mal geridos, e ele mordeu a isca, prometendo averiguar. Não foi rápido. Dias se passaram sem notícias, mas continuei procurando. Chloe ajudou, passando detalhes que ouvirá. Ela flagrara Eleanor e Arthur discutindo tarde da noite. Eleanor exigindo que ele hipotecasse a casa quitada para financiar a startup fracassada de Victor. Quando Arthur resistiu, ela ameaçou expor um caso inventado. Uma mentira que Chloe jurou ser pura invenção. A crueldade me chocou, mas asterisco alimentou minha determinação. Finalmente, o repórter ligou. Ele encontrara irregularidades, quase $85.000 não contabilizados, ligados às assinaturas de Eleanor. Algumas, possivelmente falsificadas. As histórias de Chloe e as descobertas dele se entrelaçaram, revelando uma mulher que não apenas manipulava, mas roubava, coagia e destruía para manter seu mundo polido. Recostei-me, encarando as provas acumuladas, extratos bancários, e-mails, as anotações de Chloe. Eleanor não era uma mãe preocupada. Era uma predadora, movida por controle, status e ganância. E eu tinha as provas para derrubá-la. A verdade sobre Eleanor afiou meu foco, uma lâmina afiada para o que estava por vir. Chloe me mandou uma mensagem tarde da noite, suas palavras urgentes. A igreja de Eleanor organizaria um grande evento para homenagear seus anos de serviço, uma gala reluzente, cheia da elite da cidade. O repórter confirmou, mencionando a presença do prefeito e da imprensa local. Era a hora. Cada revelação pesava como uma pedra, formando um quadro que eu não podia mais ignorar. Eleanor não era apenas uma intrometida, ela arquitetava uma traição meticulosa, e Maya permitia que isso acontecesse. Enquanto Chloe falava, meu torpor se dissipou, substituído por uma fúria fria e calculista. Via claramente agora a teia que Eleanor tecerá, como envenenar a Maya contra mim. Minha esposa, a mulher que amara, já não existia. Em seu lugar, havia uma estranha. Agradeci a Chloe com voz firme, apesar da tempestade interior. Quando ela partiu, senti o peso do que estava por vir, não apenas a perda, mas uma batalha pelo direito de ser pai para Sofia. Na manhã seguinte, procurei Ben, meu amigo mais antigo. Ele veio com café e ouviu atentamente enquanto eu despejava tudo, as mensagens, os alertas de Chloe. Não me poupou. Pare de se afogar em dor e comece a construir seu caso, disse ele. Reúna provas. Sentimentos não vencerão esta guerra. Suas palavras me deram clareza. Eu não estava impotente. Podia lutar, não com emoção, mas com fatos. Naquela noite, mandei uma mensagem para Maya. Preciso de tempo. Não volte ainda. Mantive-me breve e objetivo. Ao pressionar enviar, uma determinação fria tomou conta de mim. Não era mais sobre salvar nosso casamento. Era sobre proteger Sofia. Comecei pela papelada. Extratos bancários revelaram transferências suspeitas. Quase $5.000 desviados para a conta pessoal de Maya. Encontrei recibos de jantares caros que nunca compartilhamos, presentes que nunca vi. Invadi discretamente o e-mail de Maya, encontrando correspondências com advogados de divórcio e brochuras de imóveis em Willow Creek. Um e-mail para um corretor mencionava garantir o futuro de Sofia como se eu já não fizesse parte dele. O momento decisivo veio quando Chloe me entregou uma gravação. Nela, Eleanor e Victor discutiam calmamente como usariam os serviços sociais contra mim,
contratando advogados para me pintar como pai inapto. Ouvia-se Eleanor rir, dizendo que eu desmoronaria sob pressão. Precisava de um plano. Estudei a lista de convidados da gala beneficente de Eleanor e identifiquei meu alvo, o presidente do conselho da igreja, conhecido por sua integridade. Enviei-lhe um e-mail anônimo com indícios de irregularidades financeiras, anexando um extrato bancário comprometedor. Era só o começo. Na noite do evento, entrei no salão luxuoso no momento exato em que Eleanor iniciava seu discurso. Caminhei diretamente até o presidente do conselho e entreguei um dossiê completo. Provas de desvios de verba, gravações, documentos forjados. Deixei o local antes do caos começar. Chloe me mandou uma mensagem minutos depois. Está tudo desmoronando para ela. Na manhã seguinte, a queda de Eleanor era matéria no jornal local. $85.000 desviados da instituição beneficente. O conselho exigia a restituição imediata. Enquanto assistia ao império de mentiras de Eleanor ruir, senti uma paz fria. Esta batalha estava ganha, mas sabia que a guerra por minha filha apenas começara. Serena ligou naquela tarde, sua voz tensa com urgência. Localizar Abigail num motel decadente perto da fronteira canadense, um estabelecimento decadente ao longo da I-5 em Blaine, Washington. Ela fugira após o evento, seu veículo carregado de malas, sua identidade cuidadosamente construída se desfazendo rapidamente. Serena alertara a polícia estadual, que a prendeu num posto de gasolina, com os pulsos algemados enquanto ela gritava sobre mal-entendidos. Visualizei a cena, sua fachada sofisticada desmoronando sob luzes cruas, e não senti uma réstia de pena. À noite, a notícia chegou a Portland. Uma manchete breve iluminou minha tela. Mulher local detida em investigação de fraude de seguro. Desliguei a tela, meus dedos dormentes. Isso não era o fim, era apenas o começo. O tribunal materializou-se uma semana depois, uma câmara austera de madeira e metal, o ar pesado de expectativa. Abigail ocupava a posição de defesa, seu luxuoso traje esmeralda substituído por roupas prisionais, seu rosto pálido e marcado. Instalei-me na galeria, com Harper e Owen ao meu lado, seus dedos entrelaçados aos meus. Eu lhes contará tudo na noite seguinte ao evento, minha voz falhando ao revelar o engano da mãe. A expressão de Harper endurecera, seu silêncio mais eloquente que palavras, enquanto Owen chorava, seu corpinho tremendo contra o meu. Agora, observavam-na como estranhos testemunhando o desenrolar de seu destino. O promotor apresentou as provas. A gravação de Serena ecoou pela sala, os comentários casuais de Abigail selando seu destino. Ela orquestrara o incêndio metodicamente. Evidências revelaram que provocaram curto-circuito elétrico com traços de acelerante que os investigadores inicialmente ignoraram. Conseguirá a apólice 12 meses antes, aumentando a cobertura pouco antes do incêndio, apostando na minha ignorância. Abigail subiu ao banco das testemunhas, sua voz trêmula enquanto tecia uma narrativa de desespero, dívidas insustentáveis, credores implacáveis, instabilidade profissional. Alegou que a morte encenada fora uma rota de fuga, sem intenção de nos causar sofrimento. A fábula desmoronou contra extratos bancários revelando transferências para contas secretas, fortuna acumulada durante nosso luto. A decisão do juiz ecoou com finalidade: 10 anos de prisão, compensação financeira obrigatória. Seu olhar encontrou o meu quando os agentes a levaram. Tentou dizer algo, talvez buscando perdão, mas fixei meu olhar além dela, em Harper e Owen. Permaneceram firmes, exibindo uma resiliência interior que nunca antes testemunhara. A viagem para casa transcorreu em silêncio, apenas o ronco constante do motor preenchendo o espaço. Harper observava a paisagem pela janela, até quebrar o quietude com palavras contidas. Apesar de tudo, confessou, ela ainda queria acreditar na inocência da mãe. Owen mergulhado em seu caderno de desenhos, o lápis traçando uma ponte sobre um desfiladeiro profundo. Estacionei em nossa garagem, a casa ainda nosso santuário, graças à decisão da seguradora que me declarara vítima inocente, não cúmplice. Embora o esquema de Abigail tivesse ruído e sua liberdade desaparecido, a ferida que infligira permanecia crua. Naquela noite, abracei meus filhos com força, sabendo que a verdade seria nossa armadura coletiva daí em diante. Um ano deslizou em Portland, as estações fluindo com suave previsibilidade. Nossa casa gradualmente se libertava dos vestígios espectrais da traição de Abigail. Numa manhã fresca de outono, eu estava na varanda com uma xícara de café fumegante, observando Harper carregar seus pertences no carro rumo à Universidade Estadual de Oregon. Escolhera engenharia civil, seus olhos brilhando com uma determinação que não via desde antes do incêndio devastador.
A bola de futebol de Owen arqueava pelo jardim, seu riso despreocupado misturando-se ao farfalhar das folhas, o som consertando algo partido dentro de mim. Meses antes, os investigadores da seguradora limparam meu nome, permitindo que mantivéssemos a indenização que liquidou nossas dívidas e garantiu o futuro educacional das crianças. Reconstruíramos meticulosamente não apenas nossa casa, mas toda nossa existência, peça por peça. Naquela tarde, o correio trouxe um item inesperado, um envelope simples da penitenciária feminina Coffee Creek. Dentro, a letra inclinada de Abigail preenchia uma página com linhas apertadas. Escrevera sobre remorso recém-descoberto, alegando que a solidão a forçara a encarar a devastação causada. Lamentava suas perdas, liberdade, recomeço e a família que um dia amara. De pé na cozinha, li suas palavras, o papel tremendo levemente em minhas mãos, mas meu coração permaneceu impassível. Harper, junto à pia, falou com firmeza. Não queria nada com aquela carta, agora ou talvez nunca. Owen espiou do corredor, seu caderno de desenhos. As acusações chegaram, mas o dano social foi ainda pior. Amigos de décadas se afastaram, clubes a expulsaram, seu nome se tornou sinônimo de vergonha. Arthur fez as malas e foi morar com a irmã, cansado de suas mentiras. Vitor desapareceu, telefone desligado, promessas vazias, deixando Eleanor e Maia sozinhas para lidar com o caos que criaram. Minha pasta de documentos cumpriu seu propósito. Não apenas expôs Eleanor, mas destruiu completamente o mundo de mentiras que ela construiu. 3 dias após a gala, Maia apareceu na minha porta, uma pálida sombra da mulher com quem me casei. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, as roupas amarrotadas, arrastando uma mala como se fosse um pesado fardo. Não tenho para onde ir, sussurrou com voz quebrada. Sofia precisa de um lar. Eu a observei, procurando o calor que um dia amei, mas encontrei apenas uma estranha, consumida por escolhas que não podia desfazer. Meu coração permaneceu impassível, sem raiva, sem pena, apenas um vazio gelado. Pode ficar, respondi. Por causa da Sofia. Não por você. Apontei para o quarto de hóspedes com voz monótona e declarei: nosso casamento acabou. Ela apenas assentiu, lágrimas escorrendo, mas não discutiu. Como se sempre soubesse que esse dia chegaria. As 6 semanas seguintes foram um suplício silencioso. Vivíamos como estranhos sob o mesmo teto, cruzando pelos corredores com acenos educados, nossas conversas limitadas apenas ao que Sofia precisava. Instalei uma tranca no meu quarto e câmeras nas áreas comuns, alegando questões de segurança. Maia não reclamou. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer protesto. Ela passava os dias encolhida no sofá, olhando para o nada, ou chorando baixinho atrás de portas fechadas. Uma noite, ouvia murmurando desculpas para o vazio, mas não cedi. Meu foco estava em outro lugar, lixando o berço que eu mesmo construí, pintando as paredes do quarto de um suave tom lavanda, derramando todo o meu amor no espaço que seria de Sofia. Cada pincelada era uma promessa, um juramento de ser o pai que ela merecia. Sofia chegou antes do esperado, seus gritinhos furando o ar estéril do hospital. Fiquei ao lado de Maia não por ela, mas pela pequena vida que havíamos criado juntos. Quando a enfermeira colocou Sofia em meus braços, o tempo parou. Seu rostinho, seus dedinhos delicados, seu hálito quentinho contra meu peito, tudo desmoronou as muralhas que eu havia construído ao redor do meu coração. Chorei, não de dor, mas de um amor tão intenso que me dominou completamente. Segurei-a com cuidado, sussurrando seu nome, sentindo cada batalha que lutei finalmente fazer sentido. O teste de paternidade veio depois, apenas confirmando o que seus olhinhos já me diziam. Ela era minha. Inquestionavelmente. Para sempre. Estabelecemos uma nova rotina. Maia se mudou para um pequeno apartamento nas redondezas e concordamos com a guarda compartilhada, revezando Sofia a cada poucos dias. Não era fácil, as trocas eram sempre constrangedoras, o olhar de Maia pesado com arrependimentos não ditos. Mas eu não me importava mais. Meu mundo agora girava em torno dos risos de Sofia, da maneira como sua mãozinha agarrava meu dedo, do jeito que ela se acalmava quando eu a embalava. A casa ganhou vida novamente. Não era perfeita, mas era nossa. Pendurei um móbile que eu mesmo fiz sobre seu berço, estrelas que giravam lentamente. Não era muito, mas era o suficiente. A fundação da vida que eu construiria, não só para mim, mas para a filha que me deu uma razão para continuar. Os papéis do divórcio chegaram discretamente, uma assinatura final encerrando o sonho que um dia tivemos. Maia lutava no novo apartamento,
seus dias divididos entre um trabalho de meio período e o peso de suas escolhas. A queda de Eleanor foi ainda mais dura. Ela vendeu a casa grande para cobrir as dívidas, mudando-se para um aluguel modesto. Seu círculo social desmoronou, amigos de anos se afastaram, seu nome riscado dos círculos que antes dominava. Ela me ligava constantemente, deixando mensagens entre lágrimas, implorando para ver Sofia, dizendo que tinha mudado. Ouvi uma vez, sua voz trêmula, mas não senti vontade de responder. Arthur finalmente encontrou paz. Morando com a irmã, livre da sombra de Eleanor, seu sorriso era mais leve nas poucas vezes que nos encontrávamos. Minha vida agora tinha Sofia como centro. Seu riso enchia nossa casa, uma melodia que abafava o passado. Trabalhava duro, corrigindo códigos durante o dia, cuidando dela à noite. A casa crescia conosco. O quintal agora tinha uma pequena horta, onde plantava ervas enquanto imaginava Sofia colhendo manjericão comigo no futuro. A cozinha ainda precisava de novos armários. O assoalho ainda rangia, mas era um lar verdadeiro, construído sobre amor, não aparências. À noite, sentava no quarto dela, embalando-a para dormir, seu corpinho quentinho contra meu peito me lembrando do que realmente importava. Chloe tornou-se família, não apenas tia de Sofia, mas minha amiga. Suas visitas eram frequentes, sempre trazendo brinquedos e histórias. Seu vínculo com Sofia era um farol em meus dias. Ela cortara os laços com Eleanor, uma decisão silenciosa que eu admirava. A senhora Davis permaneceu presente. Seus bate-papos na varanda e tortas caseiras traziam conforto. Certa vez, enquanto empurrava o carrinho de Sofia, ela me parou, seus olhos se apertando. Sua menina tem seu coração, disse. Bondosa como você. Mencionou que Eleanor aparecerá, perguntando sobre nós. Mandei ela deixar gente boa em paz. Sorri, grato por sua lealdade não dita. Encontrei paz. Não do tipo estridente, mas a calma constante de uma vida reconstruída. Não estava pronto para novos relacionamentos. Meu foco era Sofia. Em ser o suficiente para ela. Os apelos de Eleanor persistiam, mas eu adiava essa decisão. Deixei as necessidades de Sofia me guiarem, não a culpa ou a raiva. Essa jornada me ensinou verdades duras, sobre confianças quebradas, famílias que ferem, mentiras que se escondem à vista de todos. Mas também me mostrou a força que nasce de permanecer firme, de escolher a verdade em vez do conforto. Aprendi a estabelecer limites, a me valorizar, a encontrar alegria nos pequenos momentos, no riso de Sofia, no apoio de um amigo, numa horta começando a florescer. Acima de tudo, aprendi sobre amor, o tipo feroz e inabalável que só um pai conhece, e a felicidade tranquila de saber que esta casa, com todas suas imperfeições, era o lar mais verdadeiro que eu poderia oferecer. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!